Olá, eu sou a professora Fernanda e esse é o nosso Conversas Literárias. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Cecília Meirelles e o seu Romanceiro da Inconfidência. Vamos lá? Nós vamos iniciar o nosso estudo pela fala inicial do romance. Ó meio-dia confuso, ó 21 de abril sinistro, que intrigas de ouro e de sonho houve em tua formação? Quem ordena, julga e pune. Quem é o culpado e inocente? Na mesma cova do tempo cai o castigo e o perdão. Vamos entender um pouquinho do que a Cecília falou aqui? Então esse primeiro trecho que eu separei, que eu acabei de ler para você, já nos dá algumas dicas acerca do que seria o tema principal que a Cecília Meirelles vai tratar. Lembrem-se que ele falou, ó 21 de abril sinistro. Gente, 21 de abril é o momento em que o Tiradentes perde a sua vida. Ele é enforcado, lembram disso? Tá? Só que se a gente pegar e falar assim, então o texto inteiro da Cecília vai tratar da morte do Tiradentes. Cuidado, ela coloca Inconfidentes, é romanceiro da Inconfidência, com todas as pessoas que vão estar dentro dessa Inconfidência. Então, vamos lá, para você entender. Ela começa o seu texto na fala inicial. À medida como era feito na época pelo próprio Camões, ou antigamente, mais antigamente ainda, nos romanceiros antigos, pelo romano, né? Então, romanceiro quer dizer a moda dos romanos. Quando a Cecília traz esse romanceiro, ela fala sim do Tiradentes, mas ela expande para outros heróis. Que outros heróis são esses? Então vamos entender. Ela vai criar um romanceiro, que é um texto à moda dos romanos. Ela vai trazer esse romanceiro para uma tradição ibérica, ou seja, eu vou falar algumas coisas narrativas de várias histórias. Isso é um romanceiro. São várias histórias que serão contadas, mais precisamente, cantadas. E se você perceber, nesse trecho que eu li, olha o canto como que ele faz. Ó meio-dia confuso, ó 21 de abril sinistro, que intrigas de ouro e de sonho houve em tua formação. Tá ouvindo? O S, o P, o B. Ela traz para os textos dela as aliterações. E isso dá uma musicalidade para o texto muito diferente daquela de rimas. Aliás, abri um parênteses, ela não tem rimas no romanceiro, ela faz versos brancos. A métrica é variada, ela lida tanto com os versos heptassílabos, que são os redondilhos maiores, quanto os decassílabos, que são versos mais clássicos. Agora olha só, ela trabalha a musicalidade com a aliteração. Olha uma coisa incrível, outra coisa incrível nesse trecho que eu acabei de ler para você. Ela diz, quem ordena, julga e pune. Quem é culpado e inocente? Gente, você sabe de história. O Tiradentes, ele não é aclamado como culpado até 1953. A culpa dele já tinha sido eximida logo lá em 1889 com a Primeira República. O Tiradentes, inclusive, é o símbolo que a Primeira República usa para a liberdade. Então, ela não está falando só do Tiradentes, ela está falando de várias histórias. Ela traz para a gente quem é culpado e inocente. Sim, as pessoas são culpadas por desejarem a liberdade. E a coroa portuguesa vai vir e enforcar Tiradentes, exilar o Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, todos eles são, cuidado, personagens do texto da Cecília, todos eles. Ela está dizendo, eles são culpados por sonharem por liberdade. Mas
Está na hora da gente inocentar, não eles que já foram inocentados pela Primeira República, mas talvez outras pessoas que também tenham esses sonhos. Vamos lá? Ela começa o seu texto falando das origens dos sonhos, das origens do ouro em Vila Rica, de escravos. Ela chama de escravos, hoje a gente já pode chamar de escravizados, que compraram a sua liberdade pelo ouro que achavam lá. De pessoas que fugiam com o ouro, de pais que matavam suas filhas com um punhal de ouro, porque elas ousavam se apaixonar por homens que não tinham o mesmo dinheiro que eles tinham. Essa liberdade de escolha é que a Cecília vai trabalhar. Tá dando para entender que ela não fala só da liberdade do Tiradentes? Ela fala de muitas outras liberdades. Se a gente continuar aqui ainda, ela diz liras, espadas e cruzes, porque também existiram alguns elementos religiosos lá na Inconfidência Mineira. E, gente, contar para vocês uma coisa que talvez vocês saibam. Como é que a Cecília teve a ideia de escrever esse romanceiro da Inconfidência? Na verdade, ela foi convidada para ir para Ouro Preto. Ouro Preto hoje, nós conhecemos assim o nome da cidade, mas antigamente a antiga comarca de Vila Rica, o centro do ouro. E ela foi convidada para ir a uma procissão da Semana Santa lá em Ouro Preto. Isso em 1943. A Cecília diz que quando ela andou por aquelas ruas, ela ouviu vozes, ela ouviu pessoas clamando para serem cantadas. Só pode ser uma poetisa mesmo, né? Porque eu andei muitas vezes por Ouro Preto e nunca ouvi essas vozes. Ela foi lá e ela ouviu a voz. E essa coisa que a gente tem até nos quadros que são feitos lá na Proclamação da República e em muitos quadros, que é a similaridade entre Cristo e Tiradentes. Ela também traz para o texto dela. Deixa eu pegar aqui um outro trecho para vocês entenderem. É o romance 34, ou de Joaquim Silvério. Vocês sabem quem foi Joaquim Silvério? Foi aquele que entregou Tiradentes e entregou todos os Inconfidentes. Cecília diz: melhor negócio que Judas fazes tu, Joaquim Silvério, que ele traiu Jesus Cristo e tu traz um simples alferes. O simples alferes é Tiradentes, aquele que morreu por não ter tanto dinheiro quanto Cláudio Manuel da Costa, quanto Alvarenga Peixoto, quanto tantos outros que foram a sua pena transmutada de enforcados para exilados. Perceba, Judas é Joaquim Silvério, Jesus Cristo é Tiradentes. Ah, então já entendi. Ela é religiosa? Não. Pelos caminhos do mundo, nenhum destino se perde. Aos grandes sonhos dos homens e à surda força dos vermes. Isso está entre parênteses. A voz da narradora vem para nos questionar e colocar grandes sonhos dos homens, sonhos de liberdade, surda força dos vermes. São os traidores, são aqueles que também sonharam com liberdade, mas que se vendem por dinheiro. Foi isso que aconteceu com Joaquim Silvério. Agora, você vai dizer para mim, então tá, o traidor é um só. Gente, essa mulher, ela cria Eu tô emocionada, eu gosto muito do livro, gostei muito depois que comecei a ler de novo. Ela cria uma fala que chama Fala aos Pusilânimes. Essa palavra é bonita, hein? Pusilânimes. Você sabe o que é um pusilânime? É aquele que entrega, é o covarde. E ela diz:
também pela vossa narina houve alento de liberdade. Existem pessoas que sugaram o vento da liberdade, mas que em algum momento não conseguiram ir fundo nele. E olha só que a Cecília fala pusilânimes, no plural. E ela diz pra gente que enfraquecendo o sonho humano, quando as auroras desabrocham. São esses covardes, os que enfraquecem o sonho humano. É isso que aconteceu lá no 21 de abril. A coroa portuguesa enforcou Tiradentes, esquartejou aquele homem e pegou várias partes do seu corpo e jogou por Minas Gerais inteiro. Cuidado, gente. Tiradentes foi enforcado no Rio de Janeiro. Foi esquartejado e levado para Minas Gerais, para mostrar para aquelas pessoas que elas não podiam sonhar com liberdade, para aquelas pessoas que foram atrás do ouro, que o sonho de liberdade era proibido, porque o ouro deveria ir para a metrópole e não para comprar a sua liberdade. E foi feito algo pior ainda. Você vai dizer algo pior ainda do que ser enforcado, do que ser esquartejado? Sim! A casa em que Tiradentes estava, em que ele vivia, o seu terreno foi salgado. E o que é salgar o terreno é você não deixar mais que nada cresça. O sonho de liberdade não crescerá mais. Vamos voltar um pouquinho para aquela fala inicial que a gente viu lá no comecinho? Morre a tinta das sentenças e o sangue dos enforcados. O sangue aqui é simbólico. Ele virou tinta para escrever uma obra. A Cecília foi até Ouro Preto e passou 10 anos pesquisando as pessoas que fizeram a história. É a Chica da Silva. É o Tiradentes. É o Joaquim Silvério. É aquela moça que sonhou em namorar e se casar com um homem mais pobre. Tem tanta gente aqui dentro. E a Cecília vai virar para a gente e falar: aqui, além pelo mundo, ossos, nomes, letras, poeira. É o simbólico, gente. O osso, que é o real, virou poeira. O ouro virou sonho. O osso virou poeira. Onde os rostos? Onde as almas? Nem os herdeiros recordam rastro nenhum pelo chão. Os grandes muros, sem eco, presídios de sal e treva. Tá vendo o sal aqui de novo? Grandes muros sem eco. Eu vou salgar o lugar. Não haverá eco da liberdade, onde os homens padecem sua vasta solidão. Essa transmutação da história que agora vira poesia. A Cecília trabalha com essa transmutação quando ela explica o seu próprio romanceiro da Inconfidência. Numa conferência que ela faz na Casa dos Contos, lá em Ouro Preto, anos depois da publicação da obra. Ela diz: nesse ponto, descobrem-se as distâncias que separam o registro histórico da invenção poética. O primeiro fixa determinadas verdades que servem à explicação dos fatos. A segunda, porém, anima essas verdades de uma força emocional, que não apenas comunica fatos, mas obriga o leitor a participar intensamente deles, arrastado
no seu mecanismo de símbolos, com as mais inesperadas repercussões. Como ela arrasta gente para a obra, nos questionando poeticamente, colocando várias interrogações dentro do texto que ela cria. Ela, Cecília, faz um mecanismo de símbolos em que o ouro é a ambição, é a cobiça, mas também é o metal que serve para eu comprar a liberdade. E também é o metal que faz com que alguém denuncie quem sonhou pela liberdade. Gente, eu digo que eu fico emocionada de ler uma coisa dessa. Mas agora eu preciso trabalhar um pouquinho com essa emoção e falar para você, objetivamente, alguns elementos importantes para você entender o Romanceiro da Inconfidência. Primeiro, é romanceiro porque são várias histórias contadas e cantadas. Isso vem da tradição medieval, tradição lá da Antiguidade Clássica e também dos ibéricos. Segundo, nós temos, lógico, Tiradentes como seu principal mártir a ser colocado aqui. Mas muitos heróis são trazidos pela Cecília. Muitos heróis. Quarto. Eu estou no quarto, não é? Quarto elemento. A Cecília vai fazer tudo isso recuperando, sim, 10 anos de momento em que ela debruçou acerca da história do Brasil. Mas a história virou poesia. Essa mulher quer falar pra gente o que é liberdade e ela quer poeticamente, através das aliterações, através dos questionamentos, através das metáforas, falar pra gente acerca da liberdade. Ela canta esta liberdade através destas musicalidades que só uma pessoa que é ligada ao neossimbolismo poderia ter a ideia. Cecília Meirelles, modernista, mistura todos esses gêneros para nos questionar acerca de um elemento tão importante para a segunda geração modernista: a liberdade, este momento em que a gente deve lutar por alguma coisa. Vamos terminar esse vídeo com mais uma leitura? Romance 24, ou Da Bandeira da Inconfidência. Ah, uma coisa legal, ela dá spoiler, tá, gente? Toda vez que ela coloca o título do texto, ela já diz o que vai falar. Romance 24, ou Da Bandeira da Inconfidência. Ela diz pra gente: liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Muito obrigada pela presença de vocês. Até o nosso próximo Conversas Literárias. Tchau para todos.